Como têm sido as suas experiências com Deus? Como essas experiências têm acontecido e quais as lições que você tem tirado dela? Sou o pastor Marcos Gama, esse é o nosso devocional diário Gotas de Graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Bem, antes de trazer o nosso devocional de hoje, eu quero pedir, se você é novo aqui, está sendo abençoado por esses vídeos, se inscreva. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, porque isso ajuda ao YouTube a divulgar para muito mais pessoas, porque ele reconhece que estão valorizando esse conteúdo, ele vai ser reconhecido como conteúdo de valor, beleza? E outra coisa, né? Você também compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos da igreja, nos grupos familiares, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, perfeito? Porque muitas vezes o YouTube não manda para todo mundo, então você pode me ajudar fazendo isso. E as nossas duas aulas do nosso curso online gratuito, Como Ler a Bíblia, já estão postas, já estão no canal, você pode acessar, pode se inscrever e receber o material completamente gratuito para ajudar você a extrair o melhor do que a Bíblia tem de revelação, de conhecimento para abençoar a sua vida. Perfeito? Hoje, para o nosso devocional, quero fazer uma leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 13. E o texto diz o seguinte: Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse salmo, como nós já falamos, é um salmo de Davi. Tem como tema central uma oração por fé. E perceba que neste louvor, nessa adoração, porque os salmos eram louvores, enquanto nós lemos, na época dos judeus, eles eram cantados. Nesse salmo, Davi exalta muitas coisas. E esse versículo último, que é o verso 6, Davi nos traz uma verdade poderosa, e essa verdade está imbuída de grandes lições que muitos de nós não desfrutamos porque não entendemos essa verdade. Todas essas declarações que Davi permeia no Salmo 13, falando quantas vezes ele disse: até quando, Senhor, estarei relutando dentro da minha alma? Até quando erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, responde-me, ó Deus meu. Ou seja, quantas indagações, quantos pedidos, quantos anelos, quantas angústias, quantas lutas Davi estava enfrentando. Ainda assim, Davi permanecia focado, aguardando a resposta de Deus. Quantos momentos de tribulação, ainda assim, Davi permanecia voltado, olhando para Deus. Uma das grandes verdades que a Bíblia tem é chamada perseverança. Para poder perseverar, você precisa de uma fé muito forte. É aquela ideia de continuar crendo apesar das circunstâncias, continuar crendo apesar dos nãos que você está ouvindo ou do aparente silêncio de Deus. Mas você continua perseverando, porque sabe que aquele que deu a última palavra é fiel para cumprir, para agir, e não vai deixar cair por terra aquilo que ele declarou sobre a minha e a sua vida. Porém, nós como seres humanos a gente oscila muito, nós oscilamos em pensamentos, às vezes uma perda, uma luta, uma guerra, uma tribulação, deixa-nos completamente desestruturados, acabamos de perder a visão, esquecemos, parece, da palavra que Deus deu e quem é o Deus que deu a palavra, e acabamos nos entregar ao medo, às desilusões, às tristezas, às lutas e às guerras. Isso é muito doloroso para nós. Porém, Davi, ele nos traz essa verdade, dizendo: persevere. Não permita que o momento defina toda a história. Persevere. Atente para que os teus olhos estejam focados naquele que falou com você, porque ele é maior do que todas as circunstâncias. Tanto é que no último verso deste salmo ele diz: cantarei ao Senhor. De tudo que ele pediu, de tudo que ele falou, de todas as angústias que ele liberou, ele disse: eu cantarei ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor. Parece uma coisa desconexa contra os demais textos,
porque ele fala de angústia, de medo, de dores, mas ele diz: eu cantarei ao Senhor. Sabe, isso é uma fé que transcende o momento. Isso é uma fé que transcende a circunstância. Isso é uma fé que mantém a pessoa viva, crendo, andando, progredindo, trabalhando, produzindo, apesar das guerras ao seu redor. Aleluia! Que nós possamos ter essa chama da perseverança, e ela só arde com as toras de madeira da fé. E a fé só vem pelo poder da palavra. Que nós possamos ter esse entendimento neste dia. Que nós não possamos permitir que as circunstâncias momentâneas digam que nós somos algo, porque elas não têm esse poder. Elas tentam manipular, mas quem tem o poder de dizer quem nós somos, o que nós viveremos e o que nós faremos é Deus, é o Senhor. Portanto, Davi termina dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. As experiências que você atravessa com Deus, as experiências boas e as aparentes más, elas geram em você, aleluia, um conhecimento de quem Deus é, do que ele é capaz, do que ele faz. E aí você vai entender o que Paulo diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós entendemos que até as perdas, elas contribuem. Ainda que a gente não entenda as perdas, a gente que não entenda as lutas, mas nós sabemos que aquele que está no controle usará de todas as coisas para cumprir o propósito maior que ele tem na nossa vida. Não vou dizer que a gente não se desespere, que a gente não se entristeça, mas que se nós permanecermos crendo, fiéis e buscando ao Senhor, declararemos como Davi declarou: cantarei ao Senhor, porque ele tem feito muito bem. Diz uma história do mundo antigo, da igreja antiga, que acho que é um dos patriarcas que passou anos servindo ao Senhor, foi preso, martirizado, colocado dentro de um boi feito de metal e queimando, dizendo, acho que é Policarpo, nega Policarpo a Cristo. E Policarpo diz: há 80 anos eu sirvo ao Senhor, nunca tive um motivo para negá-lo. Não vai ser dessa vez. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor ainda vai fazer com que você o adore pelo momento que você passou, apesar do momento ser um momento de tristeza. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.